Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Go Next Talk. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância da governança corporativa para as empresas familiares e conhecer o case da Avantilux. Estão aqui comigo neste episódio Arnaldo Rebelo, consultor sênior da Go Next. Seja bem-vindo, Arnaldo. Olá, Thaís. Olá, Rubens. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante para o sucesso das empresas familiares em nosso país. É um prazer tê-lo aqui novamente, Arnaldo. E participam conosco também Rubens Moreira, CEO da Avantilux. Seja bem-vindo, Rubens. Olá, obrigado pelo convite. É uma satisfação participar desse bate-papo. Espero contribuir um pouco para esse podcast. Muito obrigado. Obrigada, Rubens. Rubens, eu gostaria que você contasse para a gente e também para as pessoas que estão nos assistindo qual é esse ecossistema que forma a Avantilux, né? Nós sabemos que a Avantilux ela faz parte de um grupo de 4 empresas que formam um ecossistema de soluções para a cadeia de suprimentos. Conta um pouco para a gente a história do grupo e como esse grupo se consolidou no mercado. Ok. O grupo é composto de 4 empresas, como você comentou. Todas elas estão inseridas na cadeia de suprimentos, né? Então, ela vai desde a concepção do produto, né, até a logística reversa, transitando em todos os ambientes da cadeia de suprimentos. Eu vou colocar na tela para exemplificar como é hoje a estrutura do ecossistema e para demonstrar como ele combina os serviços entre as empresas até a consolidação do produto, a logística reversa e a descontaminação até a indústria de transformação. Ok? Coloco aqui. Então, iniciando pela WDF, o que significa a WDF? A WDF é uma holding familiar. Depois eu vou contar um pouquinho nessa transição entre a empresa familiar até a profissionalização, aí eu vou entrar um pouquinho na holding, tá? Então, a holding é uma empresa não operacional, é uma empresa onde controla toda a operação. E aí eu vou detalhar um pouquinho como que funciona o ecossistema e como ele se relaciona com os stakeholders e com os negócios da empresa. Então, o primeiro negócio da empresa foi a iluminação. Hoje, a iluminação representa a maior receita do grupo. Ela é uma empresa genuinamente, da sua constituição até hoje, em desenvolvimento de produto voltado à iluminação, tanto residencial quanto profissional. A segunda empresa é a TNA Brasil. A TNA é uma empresa, é um organismo de certificação do Inmetro, onde eu tenho 28 escopos de produtos, onde eu posso certificar e auditar produtos para os meus parceiros, tanto fábricas quanto parceiros comerciais. Eu tenho a Gubel, que é uma transportadora. Ela faz o trabalho de transporte tanto da zona primária, tanto quanto da zona secundária. O que significa isso? Eu tiro o produto da zona primária alfandegada e transporto para uma zona secundária alfandegada. Então, ela é uma empresa, é um organismo homologado pela Receita Federal, e ela também faz um transporte de produtos nacionalizados, ou seja, pega o container do porto e leva até o cliente, não só para a empresa do grupo, que é a Avante, quanto para terceiros. Hoje, a maior receita da Google não é da Avante, são de terceiros, né? E, por fim, é a Ato. A Ato recicla. O que a Ato faz? Ela é uma empresa voltada à logística reversa. Ela retira o produto com defeito do cliente, traz até São Paulo, faz todo o processo de laudo, descontaminação, separa esses produtos
por segmento, então, o que é papelão, o que é alumínio, o que é plástico, separa isso e manda para a indústria de transformação. Esse trabalho, ele traz aí, em termos de volumetria, 10 toneladas de produtos recicláveis por mês. O ecossistema, ele inicia na concepção do produto. O que significa isso? Eu desenvolvo o produto, eu identifico a fábrica, após a identificação de fábrica, eu homologo a fábrica e certifico o produto. Após o desenvolvimento e homologação da fábrica, eu tenho todo um processo de cotação e desenvolvimento do processo de compra. Após esse processo de compra, eu faço o acompanhamento da produção. Cada processo desse, uma das empresas do grupo, ele faz o trabalho tanto para Avante quanto para terceiro. Então, por exemplo, a certificação de produto. A OCP, ela certifica os produtos desde iluminação, produtos automotivos, produtos médicos, produtos hospitalares e vai até fios e cabos. Ou seja, eu tenho uma certificadora no grupo onde faz todo um processo de homologação e desenvolvimento de fábrica, prestando um serviço tanto para a Avante quanto para empresas terceiras, né? Todo esse processo, ele é conjugado com profissionais altamente qualificados e gestores com capacidade técnica de desenvolvimento de produto, homologação e certificado pelo Inmetro para cumprimento dos processos de homologação e certificação de produto. Após a certificação, há todo um processo de identificação de fábrica, de acompanhamento da produção, logística internacional. Após a logística internacional e a chegada do produto nos portos brasileiros, nós temos despachantes internos, onde podemos ofertar o serviço de despacho não só para a Avante, que é a empresa do grupo, como para terceiros, né? Após o desembaraço aduaneiro, nós temos a Gúbio, que é uma empresa do grupo, onde transporta não só produtos para Avante, mas também fornece esse serviço para empresas de grande porte e indústrias, tanto de Santa Catarina quanto de São Paulo. Após o transporte, nós temos um operador logístico em Santa Catarina e agora, recentemente, em São Paulo. Podemos fazer toda a gestão de logística. Transporte, fazemos o transporte de fracionado em Santa Catarina e em São Paulo, e por fim a logística reversa através da Ato, fazendo toda a parte de transporte do cliente até São Paulo, a descontaminação e o envio dos produtos para reciclagem. Ou seja, o ecossistema, ele fornece tanto suporte interno para a empresa do grupo, como cada empresa gerou um negócio, tem um orçamento próprio e uma governança e um processo de homologação e de processo orçamentário para que a gente consiga acompanhar todo o desenvolvimento e resultado de cada empresa. E Rubens, você citou a governança. Como é que surgiu o início do processo de implementação da governança no grupo e quais as estruturas que vocês têm hoje? O processo de governança, ele começou em 2007, tá? Esse processo, ele foi longo e faseado, né? Como que se iniciou esse processo, né? No início, começou-se a departamentalizar, ou seja, era uma empresa familiar, onde quem fazia a gestão era a família, né? Em 2007, iniciou o processo de profissionalização, né, dos setores e a departamentalização, ou seja, contratou-se um gerente comercial, um gerente de controladoria, um gerente de TI, gerente de logística, ou seja, foi criando os departamentos. Então, esse foi o primeiro momento,
né? Esse processo, ele demorou de 2007 a 2012, né? Então foi feito toda a criação, descrição de cargos, a definição de processos internos, das tarefas, né? A criação dos procedimentos, metodologias de trabalho, a internalização da contabilidade, porque até então a contabilidade era feita externa, e aí criou-se o departamento de controladoria, aí foi também uma transição para um processo de auditoria externa, aí contratou-se uma empresa de auditoria de um porte menor para iniciar-se o trabalho de auditoria e ganhar corpo, né? E aí, esse processo ele demorou de 2007 a 2012, né? Em 2012 foi feito um passo além, né? Além dos departamentos, né, internos, contratou-se um CEO, um CEO de mercado. E aí concluiu, toda a empresa ficou 100% profissionalizada, desde o executivo principal do CEO até os departamentos internos, né? Esse processo, ele ficou por 3 anos. Foi um processo, vamos dizer assim, um processo difícil, né? Porque a família passou o bastão para o executivo, mas não passou, né? Então havia um conflito, né, entre a família e o executivo. Então foi um momento bastante difícil para a empresa, né? E também já era esperado isso, porque é um processo de transição entre a família e um processo profissional, vamos dizer assim, né? Ocorreram alguns erros no processo, muito aprendizado, gerou um aprendizado assim, vamos dizer, 360, tanto os profissionais quanto a família aprendeu bastante, né? Esse processo durou de 2012 a 2016. Início de 2016, a família reassume, vamos dizer, a direção da empresa, e aí muda um pouquinho o modelo de gestão, e aí contrata um diretor de operações. No caso, eu assumi como diretor de operações em 2016, apesar de eu estar na empresa desde 2007, desde vamos dizer, da concepção do negócio. Então eu conhecia muito, a minha formação é finanças, eu sou contador de formação. Eu estruturei toda a área administrativa, financeira, contabilidade, toda a parte fiscal. E em 2016 eu assumi como diretor de operações, e teve mais uma pessoa que também era a prata da casa, que é o Wesley, que virou diretor comercial. Então a estrutura naquele momento era a família, né, fazendo a gestão, e eu como diretor de operações, e o Wesley como diretor comercial. E aí a gente veio fazendo esse trabalho, e aí essa transição até eu virar CEO, ele foi uma transição, vamos dizer, automática, até pelo tempo de empresa que eu tenho, conhecimento na área financeira, de operações, e aí eu trabalhei também na área comercial por 2 anos. Então ela acabou sendo uma transição natural, né? E aí eu assumi como CEO em 2019. Começaram a esboçar um conselho consultivo na empresa, né? E aí esse trabalho começou a se avolumar em 2020 com o conselho administrativo, mas somente familiar. E em 2022 iniciou-se um processo mais formal de conselho de administração. Em 2023 entrou um conselheiro externo para melhorar esse processo, treinar a família como sucessores e como sócios, e hoje a gente já está num processo mais maduro aí entre conselho consultivo e conselho administrativo, com um conselheiro externo dando o apoio. Tá? Então, contei um pouquinho aí da linha do tempo, até para exemplificar como foi esse processo de governança no grupo.
Perfeito, Rubens. Arnaldo, nós sabemos que essa implementação dos instrumentos da governança dentro das empresas familiares é essencial, ainda mais quando nós temos uma empresa que cresce e que se torna um grupo, como é o caso da Avantilux, né? Você poderia nos dizer quais são os principais riscos que as empresas familiares correm quando não estruturam corretamente a sua governança? E, por outro lado, também quais são os principais benefícios que elas têm quando isso é estruturado de maneira correta? Perfeito. O depoimento do Rubens nessa nossa conversa já ilustra muito do que nós podemos dizer com relação a esse tema. A maioria esmagadora das empresas familiares começa pequena, um pequeno núcleo familiar, um fundador, 2 fundadores, e no primeiro momento eles fazem tudo na empresa. Eles exercem todos os papéis de liderança da família, como sócios, como gestores e como operacionais dentro da empresa. Aos poucos, essa empresa cresce, e as pessoas não dão conta mais da complexidade das tarefas que elas têm que exercer no dia a dia. E é preciso elas se organizarem e entendendo os papéis relativos de cada um dessas facetas. Muitas vezes a mesma pessoa é líder familiar, é sócio, é gestor, sem nenhum problema. Mas ela tem que entender que o papel dela nessa estrutura toda, ela é diferente. O papel de sócio é diferente do papel de gestor, que é diferente do papel de líder da família, dono de patrimônio e assim por diante. E as pessoas vão começar a se dar conta de que com o crescimento da empresa, a complexidade dos negócios, elas não dão mais conta sozinhas de exercer todos esses papéis. Rubens colocou bem agora para nós isto. A empresa começou a crescer, hoje ela está com quatro empresas sob o guarda-chuva de uma holding, que tem vida própria, orçamento próprio, prestam serviços para o mercado de forma independente, além dos serviços para o grupo, e a família não deu mais conta de exercer essas coisas todas e precisou se organizar pouco a pouco, na departamentalização, depois trazendo alguns profissionais de mercado, até que chegou nos dias atuais com um conselho de administração, com um conselheiro externo atuante, com uma direção profissional atuante, e isto exige muita sabedoria, muita renúncia em alguns momentos dos fundadores, sacrifícios grandes. Ele nos escreveu dificuldades, idas e vindas, acertos e erros, até achar a maneira própria para o funcionamento desta empresa, e é assim mesmo. A gente sempre insiste que não temos um modelo pronto e acabado, tirado de uma prateleira ou de um manual para a empresa. A empresa tem que construir um modelo que se adapte a culturas e valores da empresa, da família, dos sócios e do processo de gestão em que ela se insere num determinado mercado. Voltando à sua pergunta, as empresas que crescem e não se estruturam adequadamente, elas tendem a não progredir. As estatísticas estão aí para demonstrar isso. Nós temos pouco mais de 10% das empresas familiares no Brasil não chegando na terceira geração, porque não se estruturam em governança, não fazem planejamento sucessório adequado. Então, as empresas que não atentam para isso, elas terão enormes dificuldades em sobreviver. E aquelas que montam estruturas de governança adequadas ao seu perfil, ao seu tamanho, elas tendem a ter sucesso e tendem a operar no mercado com mais tranquilidade, com mais assertividade e, por conseguinte, com mais sucesso empresarial. Uhum. Muito bem. Rubens, a Avantilux optou por um CEO de mercado, como você disse, né? Já em um primeiro momento, e depois
numa segunda ocasião com você assumindo essa cadeira. Como é que foi esse período de transição quando você assumiu essa posição? Tanto em relação à transição por parte da empresa, como que a empresa viu essa transição e como você também percebeu essa transição, sendo que você já estava na organização desde 2007, né? E pôde ir conhecendo aos poucos ali a cultura, o funcionamento da empresa até assumir essa posição. Até comentar um ponto que o Arnaldo colocou em relação à complexidade, né? A empresa, lá atrás, ela começou como uma importadora, né? Então, de lá para cá, ela se transformou em um complexo, né? O grau de complexidade hoje é muito grande, né? Então, a família, essa decisão de profissionalizar a empresa, eu acho que foi vital para que desse essa avançada aí em todos os negócios, né? E que a gente chegasse também nesse nível de sofisticação bem diferente de 2007, né? Mas, voltando à sua pergunta, esse processo de transição, a gente teve dois momentos, né? O de 2012, né? Que foi um aprendizado enorme, que foi contratado um outro profissional, e a gente aprendeu muito naquela transição, né? E eu estava na empresa naquele momento, né? A minha transição aqui, ela aconteceu de forma natural, né? Eu observei muito os erros do passado, eu conhecia muito a família por já estar no grupo. Hoje eu completo, esse ano eu completei 19 anos de empresa, então eu já conhecia bastante a empresa e a família, então foi um processo natural. Eu assumi como CEO, com a função, né, de CEO, ela foi. Eu não sei nem te dizer quando aconteceu, porque eu já vinha fazendo a gestão, de fato, eu já tinha a gestão da empresa, mas eu nunca tive essa preocupação, você é o CEO, você é o gerente geral, eu não tinha isso comigo, questão de ego. Eu vinha tocando os negócios há alguns anos e num determinado momento me chamaram e falaram, você é o CEO da empresa. Eu falei, mas o que vai modificar? Não, eu vou te dar algumas condições diferenciadas, mas você vai continuar desenvolvendo um trabalho que você sempre desenvolveu e que você vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, a transição ela foi natural, né? Eu assumi algumas responsabilidades, eu tenho comigo uma questão de empreendedorismo, então essa questão do ecossistema eu vinha visualizando e eu tinha comigo que a empresa, ela é uma empresa de serviço, como eu não tenho uma produção, eu conheço toda a cadeia de suprimento, desde a constituição do produto, desenvolvimento de fábrica, até a logística reversa. Por que não pegar essa característica e essa expertise da empresa e não ofertar esse tipo de serviço que a gente faz com muita propriedade? Então, diante dessa minha característica e dessa responsabilidade que eu já tinha dentro da organização, foi feita essa transição e eu me tornei o CEO da Avante, né? De fato, esse ano, tá bom? Então, não sei se ficou claro aí essa transição. Arnaldo, quais são os pontos que devem ser levados em consideração pela família empresária ao optar por um CEO de mercado ou um CEO da família? Esse assunto é muito delicado e fundamental para a perenidade das empresas e deve ser analisado com bastante cuidado esse desenvolvimento. Primeiro, você tem um líder principal da empresa que vai chegar à conclusão que, num determinado momento, ou ele está cansado, ou ele não dá mais conta, ou ele ampliou os leques de sua atuação e não tem mais condições de dedicar o tempo necessário para aquela empresa e há necessidade de um processo sucessório.
Existem inúmeras empresas, e podemos citar casos atrás de casos, exemplos atrás de exemplos, onde dentro da empresa e dentro da família você tem sucessão natural, preparada, estimulada dentro desse processo. Por outro lado, você tem famílias que absolutamente não formam sucessores de maneira natural. Ou porque a geração é relativamente pequena, ou porque esse pessoal está em outros negócios, com outras visões, não é? E aí você tem que, você como líder empresarial, tem que construir uma solução que traga gente do mercado. Normalmente, quando as empresas crescem muito e você não tem gente dentro da sua família suficientemente preparada, a solução ideal é você trazer alguém do mercado que domine os instrumentos de gestão, que domine as particularidades daquele mercado. E o exemplo do Rubens agora para nós foi muito ilustrativo. Ele veio se preparando, na realidade, dentro da empresa por mais de uma década, atuando em funções operacionais e depois em gestão setorial da empresa. E num determinado momento ele estava pronto na solução. Ele é um executivo de mercado, por não ser da família, sim, mas ele não foi buscado em mercado, que também é uma alternativa válida e muitas vezes um instrumental necessário para as empresas. Então, nós temos algumas alternativas para a família empresária em solucionar isso, seja dentro dos seus quadros familiares, como já falamos, seja dentro da empresa, seja com a busca realmente no mercado. E uma análise cuidadosa da situação da empresa e de cada empresa que vai determinar qual a alternativa melhor que essa empresa pode optar. Pelo depoimento do Rubens, a Avantilux teve um executivo de mercado, um CEO, e o processo não foi lá muito bem sucedido, não é, Rubens? E depois se fez um processo de transição com ele que já vinha exercendo funções de gestão dentro da empresa. E isso ilustra bem esses pontos que eu estava colocando e que tem que ser analisado com muito carinho e com muito cuidado pelo núcleo central da família empresária. Tá certo, Arnaldo. E Rubens, após a implementação da governança, dessas práticas de governança que começaram lá em 2007, coincidentemente mesmo no período em que você ingressou na empresa, quais foram, na sua visão, os principais resultados observados, tanto em termos de desempenho organizacional, transparência, inovação, relacionamento com stakeholders? De que maneira você vê que as práticas de governança têm contribuído para esses pilares aqui que eu citei? Olha, a partir do momento que você define esse processo de criação ou de desenvolvimento de uma empresa sustentável, ou do ponto de vista de governança, ou criar o conselho de administração, a empresa começa a pensar um pouco diferente. A gente começa a pensar na longevidade dos negócios, né? Você, na estrutura de governança ou na criação do conselho, você começa a segregar algumas particularidades. Por exemplo, o conselho ele começa a pensar na estratégia de longo prazo, os executivos começam a pensar na execução do curto prazo. Então, com essa segregação de funções, isso facilita muito na gestão, né? Em termos de resultado, foram resultados bastante expressivos. A empresa, em 2007, era uma empresa de São Paulo, local, né? Isso se falando de iluminação, né? Então, traçando o negócio de iluminação, em 2019, quando a gente mudou o processo e criou o conselho consultivo, o conselho de administração, a empresa já tinha uma participação nacional de 8%. 2019 para 2020, a empresa dobra de tamanho, acontece a mesma coisa para 21, né? E resumindo a história, hoje a Avante Iluminação é a empresa líder no mercado do segmento, tem 30% de participação e projeta crescimento para 2025 de mais 10%.
Então, isso falando de iluminação, o ecossistema inicia-se em 2019. Iniciamos primeiro com a certificadora, em seguida abrimos a transportadora. Em 2022 adquirimos duas empresas de transporte, a Google, que inclusive a gente utilizou o nome por ser uma empresa já conhecida em Santa Catarina, então assumimos o nome Google. Na sequência, adquirimos mais uma empresa de transporte, a Oliveira e Sampaio, e estamos em processo de consolidação no segmento de transporte, né? Então, se a gente comparar desde a decisão, né, de profissionalizar a empresa até hoje, nós estamos falando de empresas completamente diferentes, né? E hoje a empresa é 100% profissionalizada. Nós temos constituído hoje o conselho de administração, onde tem conselheiros externos, com reuniões mensais e com uma estrutura de demonstração e apresentação de resultados mensais. Então, hoje a gente trabalha com mais segurança, os funcionários já entendem como é o processo, né, de governança e os processos internos, e isso facilita muito até para a questão de retenção de talentos, né? Então, eu acho que o ganho, não só da parte de negócios, mas como um todo, e aí falando até de colaboradores, né, eu acho que foi enorme. Rubens, 3 pontos me chamam muito a atenção na empresa. O primeiro deles você já descreveu muito bem para nós, que é esta evolução do processo de governança e dos ganhos que a empresa teve com isso no seu desempenho, nos seus resultados. Eu gostaria de provocar a você para nos falar sobre 2 pontos que eu acho extremamente importantes para as empresas hoje, um deles vital para o seu ramo. O primeiro deles é a inovação. Tá? Vocês lidam com o estado da arte em iluminação e precisam estar muito atentos a tudo que a tecnologia nos proporciona hoje neste ramo. Quem tem um pouquinho mais de idade se sente completamente perdido no mercado hoje, com tudo de sofisticado que tem iluminação. Nós que estávamos acostumados a ter uma lâmpadazinha tradicional de circuito, que você ia lá, rosqueava, desrosqueava, e as coisas estavam resolvidas desta forma. Hoje em dia isso não é mais assim. Então, o primeiro ponto que vocês evoluíram muito com a governança foi a inovação, na minha visão. E o segundo, que é extremamente importante, e um tema ainda controverso em muitas empresas, infelizmente no Brasil, é sustentabilidade. Você tangenciou isto, tá? Nós enfrentamos ainda na gestão das empresas muito preconceito com relação a este tema, desde assuntos que vão de preservação de áreas verdes, a não uso de combustíveis fósseis, mas a responsabilidade de recuperação da logística reversa de inúmeras empresas, e você colocou isso como um dos pontos principais de atuação da empresa. E eu gostaria de lhe provocar, se você pudesse falar um pouquinho sobre a experiência da Avante nesses 2 pontos, inovação e sustentabilidade. Acho que são 2 pontos que eu adoro falar, tá? Eu vou começar pelo segundo tema, que é a parte de sustentabilidade, tá? A gente tem a vocação de fazer o trabalho voltado à questão da sustentabilidade. E isso é da concepção da empresa, tá? Esse trabalho que hoje, inclusive, virou um negócio, que é a Ato Reciclo, ela iniciou em 2007, né? Esse é um trabalho de décadas, né? Aí eu te falo por que é difícil fazer isso no Brasil. Não é que é difícil, é que custa caro, né? Para você fazer um trabalho igual a gente faz, de logística reversa, e a Avante hoje, ela está em todo o território nacional. Tem produto que eu retiro lá em Manaus, que demora quase 30 dias para chegar aqui em São Paulo. Ou seja,
Você imagine eu retirar um produto de Manaus e trazer para São Paulo, qual que é o custo disso, né? Então sai mais caro do que eu mandar um outro produto daqui para lá. Mas esse não é o ponto, né? A empresa ela tem essa vocação, ela quer fazer o trabalho voltado à questão da sustentabilidade. Hoje esse tema é muito falado, né? Mas a Avante já faz isso desde 2007. E tem um ponto, né? A Avante é uma das fundadoras da Reciclos. O que é a Reciclos? A Reciclos é uma empresa de logística reversa e reciclagem que foi fundada por várias marcas do segmento de iluminação. A Avante é uma das fundadoras, onde contribui com valores, que inclusive a nomenclatura é ecovalor, você todo mês contribui de acordo com o volume de importação. E essa Reciclos, ela coloca pontos de coleta a nível nacional nos principais lojistas do Brasil, onde o consumidor coloca o produto, a iluminação, né, o produto nessa urna. Essa urna recebe os produtos que têm metais pesados, que são as lâmpadas de mercúrio, sódio, e na época a compacta fluorescente. A Reciclos pega todos esses produtos que têm metais pesados, faz a descontaminação do produto, né, e emite um certificado, né? Agora, a Avante, ela comercializa nos 99% dos seus produtos, são produtos LED, né? São produtos que têm uma eficiência energética muito grande. Então, hoje, o portfólio da Avante já é produtos sustentáveis, né? Porém, quando dá defeito desses produtos, por exemplo, lâmpadas, luminárias, refletores, a linha decorativa, todos esses produtos que dão defeito nos clientes, a Avante, tirando os produtos de metais pesados, que esse trabalho é feito pela Reciclos, a Avante retira no cliente, traz para São Paulo, separa os componentes e devolve esses componentes de acordo com a sua especificidade para a indústria de transformação, né? Então, hoje, 100% dos produtos da Avante são recicláveis, né? Além disso, a gente também tem o selo do Eu Reciclo. A gente faz 100% da reciclagem de todos as embalagens da Avante, né? Então, a Avante tem essa vocação, tem essa preocupação, e diante dessa preocupação, a gente criou um negócio e a gente tem uma solução para ofertar para o mercado. Utilizamos a Avante como um case, temos um case dentro do grupo, e a partir daí ofertamos isso para o mercado. Então, a questão da sustentabilidade era a sua segunda questão. Vou falar da primeira, você falou da questão tecnológica, né? O nosso segmento, ele passou por mudanças tecnológicas nos últimos 20 anos, né? Então, ele iniciou lá, início ali dos anos de 2000, só tinha lâmpada incandescente, então a solução era a lâmpada incandescente, que era aquela lâmpada onde se você colocasse a mão, você tinha uma queimadura, né? Então ela tinha um consumo e uma perda de energia muito grande, então ele consumia uma quantidade de energia muito alta. Aí houve uma transição para a lâmpada compacta fluorescente. Aí, na sequência, virou lâmpada LED, e agora o modelo de iluminação é iluminação integrada. Você não tem mais a lâmpada, você tem um produto integrado. Então, ao longo dos últimos 20 anos, houve uma mudança muito grande na questão tecnológica e sempre voltado a produtos com uma eficiência melhor, né? E a Avante passou por todo esse processo, né? E hoje, no segmento de iluminação, lidera em 30% esse segmento, fazendo com que o segmento fique mais sustentável, né? E consiga contribuir de alguma forma para o meio ambiente.
E aí você nos dá uma bela aula de como um processo bem estruturado de governança permite que a empresa se transforme, evolua, acompanhe o desenvolvimento tecnológico, as necessidades de mercado e seja bem-sucedida e estabeleça a sua perenidade, sua longevidade nos negócios. Acho que seu depoimento é uma demonstração cabal de tudo aquilo que se prega em termos da necessidade de modelos bem implementados de governança, Thaís. Muito bom. Rubens, nós estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje e, para finalizar, eu gostaria de saber, ao longo da tua trajetória na Avantilux, ao longo também desse projeto em parceria com a GoNext, que é quem também apoia o grupo nesse processo de governança, na sua visão, quais foram as principais lições ou a principal lição que você aprendeu sobre a importância da governança e da liderança profissionalizada para uma empresa familiar? Eu acho que, do ponto de vista da empresa, houve um ganho de qualidade absurdo, né? Elevamos o nível da empresa, né? Principalmente com o apoio de vocês, né? Nesses últimos 2 anos, o Gilson como conselheiro, trazendo muita informação, muitas ideias, né? E contribuindo de forma bastante expressiva aí para que a gente consiga implementar todas as boas práticas, né? Eu vejo que esse processo de governança, ele não é estático, né? Então, ele é um processo contínuo, né? Então, a todo momento a gente precisa fazer ajustes, né? Adquirir mais conhecimentos, multiplicar, sempre pensando na longevidade da empresa e dos negócios, né? Então, eu acho que o ganho é imensurável, né? Eu acho que esse trabalho de governança, pensando na sucessão, tanto dos executivos quanto familiar, eu acho que traz aí uma qualidade e um nível de transparência para a organização muito grande. Então, acho que, de modo geral, houve um enriquecimento da empresa, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Rubens, muito obrigada pela sua participação no GoNext Talk de hoje. Obrigada também, Arnaldo. Foi uma satisfação, uma alegria poder estar aqui conversando com você, Thaís. Em especial, Rubens, eu queria agradecer todo o seu depoimento e parabenizá-lo pelo trabalho seu à frente da Avantilux, e pelo sucesso do grupo empresarial que você também preside e que nos orgulha muito de tê-lo como parceiro e nos orgulha muito como observadores do mercado empresarial brasileiro. Parabéns aí pelo seu desempenho. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Thaís. Agradeço muito pelo convite e espero ter contribuído. O GoNext Talk de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre governança e sucessão, acompanhe as nossas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!